Glória a Deus, graças a Deus, nesse tema que nós estamos abordando sobre cenários, o irmão Thales, sempre na perspectiva de Davi, é interessante porque as pessoas que estão em casa vão acompanhando, vão entendendo o que nós queremos passar para os ouvintes, e eu estou aqui em João 3,16. João 3,16, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tem a vida eterna. O cenário aqui era o cenário entre a conversa de Jesus e Nicodemos. Nicodemos, um religioso, não é? Isso. Um rabi, posso assim dizer, um mestre da lei, que se encontrava com Jesus nas escuras, nas escaladas da noite. E Jesus aqui mencionou esse texto. Nós podemos observar quem falou, foi Jesus. Por que ele falou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Os judeus achavam que a salvação só vinha através deles. Sim. Mas era um conceito errado. A salvação era para vir através... A salvação era só para eles, no caso. Mas a salvação deveria vir através deles e eles não cumpriram esse papel na sua eficácia. E aqui Jesus falou que Deus amou o mundo de tal maneira. Então o amor de Deus não só abrange Israel, abrange todo mundo. O amor de Deus abrange todo mundo. Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A mecânica, o dilema do pecado em relação à salvação e o pecado, nós podemos entender desta forma, que o homem deveria pagar, o seu pecado. Mas o homem não tinha condições de pagar. Sim. Porque pecou contra um Deus eterno. Então tinha que ser um pagamento eterno. Um homem não é eterno. Porque se Deus é eterno, o juízo dele é eterno. Então, para que o juízo de Deus se revertesse em salvação eterna, tinha que ser alguém eterno. Então, esse alguém era Jesus. Nós podemos ver aí um ponto que Jesus Cristo é Deus, que muitos segmentos dizem que Jesus não é Deus, que Jesus Cristo é um ser criado, é um anjo, mas Jesus Cristo é Deus porque satisfez a justiça do Deus eterno. Sim. Então, quem deveria pagar? O homem. Mas só quem poderia pagar era Deus. Então, Deus se fez carne. Então, Deus se fez carne para poder satisfazer a justiça de Deus, para que a salvação que iniciou em Jesus Cristo, fizesse parte da nossa vida. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira. O que é amar? Às vezes nós estamos num cenário de frustração. Pecamos tanto. A justiça de Deus é tão justa, essa salvação é tão linda, é tão amorosa, que tem crente que pensa que é assim. Tem pessoas que pensam assim: eu acordei, orei, tô salvo. Levei o trupicão, falei uma coisa torpe, perdi a salvação. Agora vou para a igreja de noite, ganhei a salvação. Aí só porque discutiu ali, perdi a salvação. Não é assim. Não é assim. A Bíblia diz: não, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tendo um advogado no céu, Jesus Cristo, justo juiz. O justo juiz, nosso advogado, o nosso juiz é Deus Pai, o nosso advogado que intercede por nós. Verdade. Então a nossa salvação está guardada em Cristo, onde a traça e a ferrugem não corrói. Então deixa disso, tem gente que fica preocupado com o que vai acontecer daqui a 20 anos. Ansiedade, preocupado, está num cenário de guerra entre si mesmo. É a maior guerra é entre nós mesmos. Olha aí, preocupados. Verdade. Crentes religiosos, crentes preocupados. É porque eu jejuei hoje, eu estou salvo hoje. Amanhã não jejuo, não estou salvo. Não é assim. A nossa salvação é completa em Cristo Jesus. O sacrifício do Antigo Testamento, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tinha sacrifício para os pecados que iam cometer. Tinha sacrifício para o pecado que cometeu, que estava cometendo naquele momento, e tinha sacrifício para os pecados antigos. Então a salvação em Cristo, Jesus Cristo é o maior sacrifício. Então os pecados que ainda você não cometeu, Jesus Cristo já está perdoando, porque você tem fé nele. Agora isso só acontece quando você tem fé nele. Agora é diferente de viver em pecado. É verdade. Viver em pecado é uma coisa. Um cristão comete pecado por um acidente, por um deslize. O Espírito Santo vai lá, começa a comunicar: você pecou, se arrependa, se converta. Mas aquele que vive em pecado precisa se arrepender. Precisa se arrepender. Aquela pessoa que não sente a culpa do pecado. Vive adulterando, vive se prostituindo, vive mentindo. Se arrependa. Perdeu o temor. Mas aquele que, pequei,
Mas tem o Senhor Jesus Cristo para te perdoar nesta manhã. Tem o Senhor Jesus. Né, irmão Roberto? Nunca é tarde, porque às Nunca vezes o é pecado tarde. ele gera isso. Isso. O fato da gente pecar, o pecado fica lá, né? O inimigo Isso, fica lá na isso. mente da gente dizendo que a gente não merece perdão, que realmente a gente não merece, mas Deus com a sua graça nos alcançou. Então nunca é tarde para você receber perdão e graça de Deus sobre a sua vida. Então o cenário da vida de Nicodemos mudou. Qual era o cenário dele? De religioso. Se não sacrificar, perdeu a salvação. Se não cumprir o sábado, não perdeu a salvação. Mas hoje ele cumpriu o sábado, Nicodemos. Aí ele está salvo. Mas essa semana Nicodemos não cumpriu a festa das purificações, perdeu a salvação. Então tem que estar igual a Nicodemos. Mas Jesus está aqui para dizer: Glória. Deus amou o mundo de tal maneira Glória a Deus. que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eterna. Deus mudou o cenário de Nicodemos de um cristão que só vivia na força da sua... a salvação era para sua força. Era pela sua força, né? Eu faço isso, eu estou salvo. Eu não faço, eu não estou salvo. Pelas obras, Pelas né? obras, Pelas não é? obras. Mas Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio. Eu vou cumprir as obras em seu lugar, Nicodemos. Meu Deus. Só basta você crer em mim e eu vou mudar o teu cenário de religioso para um cenário de salvo, de um crente que pode dormir em paz. Eita, glória. Pode dormir em paz. Se hoje Deus apagar minha luz aqui, estou em paz com Ele. Você está em paz com Deus? Você está em paz com Deus? Eu pergunto você em casa, você está em paz com Deus? Será que Jesus hoje apagar a tua luz, te chamar, vem cá, José, vem cá. Será que você está em paz com Deus? Então tenha paz com Deus. Amém? Glória a Que Deus Deus. abençoe em nome de Jesus. Glória.